Olá amigos, hoje um programa especial com dicas de saúde com a doutora Carla, tá? Dermatologista, clínica cirúrgica, estética e oncológica, tá? Com toda a residência na área da dermatologia, tá? Ela é membro da SBD, da SBCD, da AAB, né? E baseado nesses últimos acontecimentos com o Dr. Bumbum, o famoso Dr. Bumbum aí, sobre preenchimentos, vamos abordar esse assunto muito importante, tá? É uma matéria para alertar a população sobre o risco desses falsos médicos, desses médicos, né, que se dizem especialistas nessa área, né? Doutora, muito obrigado pela sua entrevista com a gente. O que você pode nos dizer, doutora, sobre o que é PMMA? Certo, então assim, é um grande prazer estar aqui e poder alertar a população sobre o risco indevido desses preenchimentos e por profissionais não habilitados. Certo. Então, falando um pouquinho desse PMMA, que foi o caso, né, que apareceu na mídia, né, daquele médico que aplicou no glúteo, a paciente veio a óbito. Ele é um material que se chama polimetilmetacrilato. É um derivado do acrílico. O acrílico é usado para fazer régua, né? Então assim, é um material que a indústria coloca esse derivado do acrílico numa partícula de gel, faz umas microesferas e usa como preenchedor. Isso vem em 1980, mais ou menos, quando a gente não tinha outros recursos, como ácido hialurônico, ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio, que hoje são considerados padrão ouro no preenchimento facial, de corpo, né, e tudo mais. Então é um produto antigo que é um derivado do acrílico. Nossa, um absurdo, doutora. Existem riscos na aplicação desse produto, doutora? Então, assim, existem 3 riscos, basicamente. O primeiro risco é na hora da aplicação, por ser, eu digo que é tipo um plástico, né? Então, se for injetado dentro de um vaso, de uma artéria, ele vai entupir, ele forma uma cola naquela artéria e ele pode causar necrose local, como a gente já viu casos na internet de modelos que necrosou o nariz. Ele pode necrosar a área do glúteo, ou essa cola, esse produto, ele pode se locomover ao longo do vaso e parar nos vasos menores, como os vasos pulmonares, e causar o tromboembolia, né, pulmonar, ou uma embolia pulmonar, em que eu tenho muitas vezes o óbito da paciente, porque é praticamente irreversível. Então imagina um plástico dentro da artéria pulmonar, é complicadíssimo. Então o primeiro risco é o óbito. Um risco, se não deu nada errado na aplicação, existe um segundo risco, de alergia. Então ele é um corpo estranho, ele não é do mesmo material que eu fabrico, meu organismo não fabrica acrílico. Então eu vou ter reação alérgica, que eu posso ter no primeiro momento ou até anos depois. Existem casos relatados de 20 anos depois surgirem nódulos, chamados de granulomas, inchaços, edemas, em que esse produto acaba, às vezes até se deslocando, saindo do lugar e causando reações. Então, aquela área está selada ali, o destino dela para sempre. Fatal, né, doutora? É muito complicado. Doutora, esse produto é permitido por lei? Então, a Anvisa, ela libera o uso do polimetilmetacrilato em pequenas quantidades para a correção de pequenos desvios estéticos. Mas não é liberado em grandes quantidades para fins estéticos, para preenchimentos corporais, então existem outras técnicas muito mais seguras. Ele pode ser utilizado, doutora, em algum caso ou nenhum caso, doutora? Por exemplo, o SUS, ele libera para pacientes HIV positivos, e em uso dos antirretrovirais, aqueles coquetéis, existe uma atrofia muito grande nessa região, que é muito característico. Geralmente já olha e já lembra, o paciente parece que tem HIV positivo. Isso deixa muito desconfortável e causa muito mal-estar para o paciente. Então o SUS libera, paga esse medicamento para preenchimento nesses casos. Então são preenchimentos um pouco mais duradouros, né? Porque afinal não vai tirar. Mas assim, em consultório, hoje dermatologista com título especialista, especialização, dificilmente utiliza. A gente lança mão de técnicas mais seguras, como o ácido hialurônico,
que é a gente fabrica esse ácido hialurônico no nosso organismo, então a gente coloca um sintético, mas o organismo vai quebrando isso, então não é um preenchedor permanente. Eu tenho um antídoto, por exemplo, eu coloquei demais, não ficou bom, existe hialuronidase, que dissolve isso praticamente na hora. Entendi. Eu não tenho antídoto para o PMMA, a partir do momento que ele está lá dentro, para retirar só cirurgicamente. Agora, se estiver dentro da artéria pulmonar, não tem como tirar. Doutora, e escutando tudo isso que a gente anda escutando sobre esses procedimentos, doutora, por que as pessoas fazem? Então, infelizmente, existem vários motivos. Acho que a desinformação, por isso que é importante a gente trazer isso à tona, esses riscos. Acredito que hoje a mídia, então essa história de, muitas vezes no Instagram, Facebook, alguns médicos e pseudomédicos acabam promovendo isso, como se fosse um preenchedor duradouro, para sempre, não mostram, não alertam os riscos. E o preço. Eu acho que isso é o mais importante. O PMMA ele tem um baixo custo comparado com ácido hialurônico, ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio, que são esses mais modernos. Então, esse baixíssimo custo, acredito que leva os pacientes a procurar esse tipo de procedimento. Doutora, quais os métodos que são seguros para corrigir rugas ou sulcos? Então, para a gente corrigir, por exemplo, ruguinhas no rosto, para a gente poder levantar, tirar flacidez, hoje existe um arsenal terapêutico seguro e aprovado pela Anvisa, que são os preenchimentos à base de ácido hialurônico, à base de ácido polilático, que além de preencher, eles estimulam o colágeno e tiram a flacidez. Existem os fios de sustentação, que são fios como se fossem fios de pesca, mas são feitos de um tecido especial de ácido polilático, que além de sustentar, também dá um efeito de preencher as rugas por recolocar o tecido no lugar. Hidroxiapatita de cálcio, mas nunca o tal do metacril, polimetilmetacrilato, e nenhum outro desses preenchedores antigos chamados definitivos. Legal, muito interessante, doutor. Doutor, e o silicone industrial? Isso também foi muito falado. Então, o silicone industrial não é o metacril, não é o PMMA. Eu não sei qual é pior, acho que o silicone industrial é pior, mas é tão ruim quanto. Tá. O silicone industrial ele é utilizado até em rejunte, é um líquido industrial. Infelizmente, é muito barato e as pessoas acabam colocando. Então, para colocar em grandes quantidades em glúteo, batata da perna, hoje nas academias os homens têm colocado para formar aquele barriga tanquinho, infelizmente tem colocado. Isso é totalmente proibido, é um crime você utilizar isso. Por exemplo, caso eu queira um glúteo maior, é interessante procurar um cirurgião plástico e ele vai utilizar uma prótese de silicone, que é um gel de silicone encapsulado médico, não é esse silicone que compra de galão. Isso é completamente contraindicado, altíssimo risco, faz necrose, leva ao óbito, isso desce, então as pessoas às vezes colocavam no quadril, desce para as pernas, causa trombose, embolia, é gravíssimo, é um crime realmente. Nossa, doutora, estou impressionado, doutora. Doutora, para finalizar, quem pode realmente fazer esses procedimentos, doutora? Então agora parece que banalizou, parece que é muito fácil e que qualquer um pode ir lá pegar uma injeção, eles se chamam de injetores, Então você vê, tem casos em salão de cabeleireiro, tem casos de outras especialidades fazendo. Então assim, a meu ver, e pelo que existem hoje de liminares, são somente médicos capacitados e de preferência médicos que tenham especialidade na área, em que seja dermatologista ou cirurgião plástico. Como é que faz para ter especialidade na área? Não faz somente os 6 anos de medicina. Depois desses 6 anos é feita uma prova, ele faz a residência médica, em que o médico vai ficar 3, 4 anos, 5 anos no caso de cirurgia plástica, fazendo essa residência, estudando somente esse assunto. Então é interessante procurar, você procura o RQE, que é um registro de especialidade médica, então não é só mais o CRM. Então veja se o médico que você vai, detém esse registro, se ele é mesmo dermatologista, se ele é mesmo cirurgião plástico. No caso da mídia, o médico não era cirurgião plástico, não era dermatologista. Então isso realmente muda a formação, muda a base do médico e você não vai expor sua vida a riscos desnecessários. Pessoal, muita atenção,
no médico, no especialista que você está indo entrando. Tá? Ficam aqui dicas de ouro da doutora Carla, esclarecendo um assunto muito importante para a população. Doutora Carla, eu gostaria de agradecer mais uma vez, tá? Essa matéria fantástica, esclarecedora que você passou para nós, tá? E obrigado, doutora. Eu que agradeço, né? Espero que tenha alertado aí, porque não vale a pena, beleza, a qualquer custo não vale a pena, né? Desconfie dessas promoções, desconfie de médicos que prometem resultados, que mostram fotos de antes e depois do bumbum do paciente. Desconfie, é um sinal de alerta e procure saber da formação desse médico, se ele realmente é especialista. E aí você vai ter menos riscos, né, no seu procedimento. Pessoal, hoje um erro desse pode ser fatal, tá? Então ficam as dicas de ouro da doutora Carla. Muita atenção. Obrigado. Eu que agradeço.